Irmãos, amém? Boa noite a todos. E feliz ano novo, né? Primeiro domingo do ano, mais um ano abençoado por Deus, né? No qual nós estamos aqui na presença dEle. Você que trouxe sua Bíblia, abram comigo por gentileza no capítulo de número 47 do profeta Ezequiel. Capítulo de número 47 do profeta Ezequiel, a partir do versículo de número 6, é onde nós iremos ler. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo de número 6. Assim está escrito na palavra de Deus. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levantou-me e fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi e em Eglaim haverá lugar para estender as redes do seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Somente até aí. Deixe sua Bíblia aberta, se possível for. Feche seus olhos por mais um breve momento. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nós acabamos de ler tua santa palavra, Senhor. A tua igreja está sedenta, Senhor, por ouvir do Senhor. Por isso eu lhe peço mais uma vez, por misericórdia, Senhor, fala conosco, Senhor, pois nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir a tua direção. Por isso eu peço a ti, Senhor, nesta noite, mais uma vez, fala conosco e abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Se você está atento a este culto, você perceberá que um tema guiou os louvores. Você perceberá que um tema foi o tema central de todos os louvores. E esse tema também está se estendendo sobre esta mensagem, sobre esta palavra. Não foi combinado, mas cremos que foi da parte de Deus. E o tema que eu gostaria de trazer nesta noite é a presença que restaura. Durante todo o louvor foi falado a respeito da presença de Deus, na qual nós buscamos, na qual nós precisamos, da qual sem ela nós não queríamos viver, da qual nós clamamos ao Senhor para que derramasse nessa noite. E continuando então, baseado nesse texto, nós falaremos a respeito da presença de Deus que restaura. Nós estamos iniciando mais um ano, e muitas vezes nos parece que o ano ele se inicia, mas que os problemas que estavam no ano passado, eles continuam, eles perduram. Não é como se fosse uma mágica, não é como se o relógio mudasse, e aquele algarismo 23 por 24 mudasse, e de repente os nossos problemas simplesmente deixassem de existir. Parece que a nossa vida continua, e os problemas que nela estão também continuam. Mas com o novo ano também, creio que nasce no nosso coração essa esperança da parte de Deus, de que algo se renove, de que algo mude, de que algo seja transformado. E é isso também o que desejo para este ano. Outro dia eu estava andando ali pelo bairro Tropical, e passando por uma rua, algo me chamou muito a atenção.
havia um lote muito grande, numa rua muito bem localizada, e havia uma construção ali muito grande, uma construção com 3 andares, e com uma largura, um comprimento bastante extensivo. Era uma construção onde via-se que haviam sido gastos, bastante investimento, bastante dinheiro. Mas uma coisa me chamava a atenção: aquela construção estava visivelmente abandonada, aquela construção estava visivelmente deteriorada. Ao olhar para aquela construção, via-se lodo nas paredes, via-se mato crescendo acima do muro, via-se pedaços de reboco que se soltavam. E eu pensei, divagando naquele momento, será que é fácil restaurar essa construção? Será que talvez não seria mais fácil derribá-la, jogá-la ao chão e construir algo novo? Às vezes, quando tem algo tão deteriorado, às vezes quando tem algo que está no estado de deterioração tão avançado, parece que é impossível que ele seja restaurado. E nesse texto de Ezequiel que nós acabamos de ler, nós lemos a respeito de um período onde a nação de Israel está dessa forma. A nação de Israel está deteriorada. A nação de Israel está destruída. A nação de Israel está no estado deplorável, de tal forma de que as nações que olhassem ao redor poderiam imaginar que aquela nação jamais poderia ressurgir como no auge da sua glória, no tempo de Salomão. E para que nós possamos entender o que aconteceu, primeiramente nós precisamos entender quem é este profeta que escreveu a respeito dessas coisas. O profeta Ezequiel, o seu nome significa aquele que Deus sustenta. Inclusive, apenas como uma pequena curiosidade, todo nome bíblico que nós temos no Antigo Testamento que termina com El, ele significa Deus alguma coisa, Assim como Rafael. O nome Rafael significa aquele que Deus sarou, E ele é encontrado numa pequena genealogia ali no Antigo Testamento. Mas temos o nome Daniel, o nome Samuel, o nome Gabriel, o nome Miguel. Todos os nomes do Antigo Testamento que terminam com El fazem referência a Deus, porque a partícula El no hebraico significa Deus. E, portanto, o nome Ezequiel significa aquele a quem Deus sustenta. E por que aquela pessoa precisava de tanto sustento da parte de Deus, inclusive no seu nome? Porque ele foi chamado como profeta num tempo difícil. Ele foi chamado como profeta num momento extremamente difícil da nação de Israel. Ezequiel, ele era um sacerdote. Ele era alguém que trabalhava no templo, muito possivelmente, inclusive, no templo de Jerusalém. Já que, no seu livro, nós vemos que ele fala coisas muito específicas, que somente quem estava dentro do templo, acostumado com aquelas coisas, poderia escrever isso. Portanto, acredita-se que ele tenha sido um sacerdote, isso ele era, o texto diz, mas acredita-se que ele tenha trabalhado no templo de Jerusalém. Mas a palavra de Deus nos diz que, enquanto sacerdote, ele foi chamado por Deus para ser um profeta, para anunciar a palavra de Deus. Nós encontramos isso lá em Ezequiel, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4, onde nós encontramos a chamada de Ezequiel. Então ele foi tirado de sacerdote e chamado como um profeta. E agora, como profeta, a palavra de Deus nos diz que ele foi chamado como um atalaia. No capítulo 3 de Ezequiel, versículo 17, se você manteve sua Bíblia aberta, você pode voltar e encontrar lá, ou ler aqui, se possível for. Capítulo 3 de Ezequiel, no versículo de número 17, na verdade, no versículo de número 17, diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Observem que a missão de Ezequiel era uma missão muito específica. Ele deveria ser um profeta anunciando a palavra do Senhor, mas enquanto profeta ele serviria como um atalaia. O atalaia, ele nada mais era do que um sentinela, do que um vigia. Ele era alguém que naqueles tempos bíblicos ficava em cima do muro, olhando, observando ao derredor, e se viesse um ataque inimigo, o atalaia,
o vigia, o sentinela, que possuem o mesmo significado, ele era o primeiro responsável a gritar para dentro da cidade que o perigo eminente estava vindo. Então, como sentinela, como atalaia e vigia do Senhor, ele precisava ter a grande missão e difícil missão de avisar o povo de Israel, no caso ali Judá, mais especificamente, de avisar que um perigo, que uma destruição estava vindo sobre o seu povo. Observem que no tempo de Ezequiel, algo muito trágico estava acontecendo. Nabucodonosor tinha invadido Judá, tinha invadido Jerusalém, e tinha levado judeus deportados para a Babilônia. Inclusive Ezequiel foi uma dessas pessoas que foi tirada da sua terra e deportada para a Babilônia. O ministério de Ezequiel, ele foi cumprido justamente no seu exílio na Babilônia. Mas havia um fato: a cidade de Jerusalém ainda não havia caído. O templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. E muitos da nação de Judá acreditavam que isso nunca iria acontecer. Eles pensavam assim: nós somos a nação de Deus, nós somos o povo de Deus, o templo é a casa do Senhor onde Deus habita, e portanto nunca cairá. A missão de Ezequiel era extremamente difícil, porque como um vigia, atalaia do Senhor, ele deveria avisar a nação justamente o contrário. Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído, a destruição viria sobre eles. Portanto, a sua tarefa enquanto profeta, enquanto vigia, era uma tarefa extremamente difícil. Mas o interessante é que a função de Ezequiel não era convencer as pessoas. Observem bem, a função do atalaia, do vigia, não era convencer as pessoas, era avisar as pessoas. Nós encontramos isso de forma muito clara, nós observamos isso de forma muito clara, quando nós avançamos um pouco mais no texto, e nós vemos justamente que Deus mostra para Ezequiel, que apesar dele ter se chamado como um vigia da parte do Senhor, ele não teria a função de convencer, mas ele teria a função de avisar. Então, portanto, ele tinha duras missões, porque ele tinha uma tarefa difícil a ser cumprida, porque a mensagem dele não era fácil, e pior ainda, o povo a qual ele iria trazer uma mensagem, não era um povo que estava disposto a ouvir, era um povo que tinha um duro coração, era um povo que tinha uma dura cerviz, era um povo que se recusava a crer naquilo que Deus estava falando. E não somente isso, além dele anunciar a palavra de Deus, além dele falar a respeito da destruição que viria sobre Judá, sobre Jerusalém e sobre o templo, ele também foi chamado a fazer isso de uma forma muito dramática, de uma forma muito performática, porque ele não só anunciaria isso com palavras, mas ele também anunciaria isso com ações. Quando nós vamos para o capítulo de número 4 de Ezequiel, por exemplo, nós vemos lá que Deus manda ele tomar um tijolo e gravar nele a cidade de Jerusalém. Capítulo 4, o versículo é o de número 1, está escrito lá: tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Nós vemos nesse texto que Deus manda que Ezequiel anuncie a palavra, não somente com palavras, mas através de uma ação performática. Ele é chamado por Deus a fazer uma maquete de Jerusalém. Aqui no capítulo 4, Deus manda ele pegar um tijolo, dizer que aquele tijolo é Jerusalém, sitiar aquele tijolo, e ele deveria fazer isso no meio do povo, para que todo mundo visse o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo seria uma representação do que aconteceria em Jerusalém. Ele deveria criar uma maquete, mostrando para todo o povo que aquilo que ele estava demonstrando naquele modelo, iria acontecer naquela nação. Ou seja, a cidade de Jerusalém seria sitiada. O pastor falou a respeito disso no domingo, a respeito de como funcionava o sítio de uma cidade, né? A cidade que seria invadida
como era muito difícil penetrar na cidade, como ela tinha muros muito espessos, qual que era a estratégia, o estratagema do inimigo? Era justamente cercar a cidade, sitiar a cidade e impedir que qualquer tipo de alimento ou de suprimento entre naquela cidade e ao mesmo tempo que qualquer pessoa saia daquela cidade. Dessa forma, o inimigo estava tentando matar aquela cidade de fome, já que não entrava suprimento nela. E isso iria acontecer com Jerusalém. E o profeta Ezequiel deveria trazer essa palavra através também dessa imagem visual que ele usava. Em outro exemplo, no capítulo 5 de Ezequiel, Deus manda que ele raspe a sua cabeça e que ele raspe toda a sua barba. Isso em sinal de luto. Ele, enquanto sacerdote, fazer algo do tipo era inimaginável, mas Deus manda ele fazer isso para que todos que olhassem para ele, com sua cabeça raspada e com sua barba raspada, percebessem a mensagem que ele trazia. E a mensagem que ele trazia é: vocês irão passar por luto, Jerusalém será destruída, o templo será destruído, e vocês ficarão em humilhação, assim como eu estou apresentando através da minha fisionomia. As mensagens que Deus dava para Ezequiel eram sempre assim, mensagens performáticas. Outro exemplo, em Ezequiel 12, Deus manda Ezequiel fazer um buraco na parede da casa dele. Depois você pode ler isso lá, Ezequiel 12, manda ele fazer um buraco na parede da casa dele, pegar a mobília dele de dia e tirar a mobília dele, móvel por móvel, através daquele buraco, daquela parede, para que todos da nação vissem ele fazendo aquilo. E a mensagem era: da mesma forma que eu estou mudando aqui esses móveis, vocês serão também arrastados da cidade de Jerusalém, vocês também serão deportados. Como eu disse, Ezequiel ele foi deportado de Judá, ele foi tirado de Judá e levado para a Babilônia, mas ainda assim, depois da queda final de Jerusalém e da destruição do templo, haveria uma outra deportação, onde mais judeus seriam tirados da sua terra natal. E a mensagem de Ezequiel, então, trazia toda essa direção da parte de Deus, da qual ele deveria anunciar essa difícil palavra, também através dessas difíceis demonstrações físicas do que iria acontecer. Nós temos outros exemplos, mas o tempo não caberia. Mas, de qualquer forma, para nós entendermos quão terrível era esse acontecimento para Israel, o fato deles estarem sendo tirados da terra deles, era um acontecimento trágico, era um acontecimento jamais imaginável na mente daquele povo. Sabe por quê? Aquilo havia sido uma promessa de Deus. Deus havia prometido lá em Gênesis ainda, capítulo 12, versículo número 7, Deus havia prometido a Abraão que iria dar aquela terra como descendência a Abraão e a sua descendência. Aquela terra seria dada como uma herança do Senhor para aquela nação. Mas eles não entenderam, porque a palavra de Deus diz que eles estavam herdando aquela terra, não porque eles eram justos, não porque eles eram melhores, não porque eles eram santos. Lá em Deuteronômio, capítulo 9, o versículo é o de número 4, e o versículo de número 5, assim está escrito na palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. Não é por causa da tua justiça, e nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então observem, nesse texto, aqui é Moisés falando, antes deles entrarem naquela terra,
que Deus havia prometido, que Deus estava expulsando aquele povo que habitava lá antes, pelo fato da impiedade deles ter crescido, pelo fato do pecado deles terem se multiplicado. Deus então estava castigando o povo que vivia em Canaã, e tirando eles daquela terra, e dando aquela terra então à descendência de Abraão. Não era por causa da justiça dos israelitas, mas por causa do pecado daquelas pessoas que ali habitavam antes. Mas havia uma advertência da parte de Deus. Os israelitas iriam herdar aquela terra, eles iriam habitar naquela terra. Mas quando nós prosseguimos um pouco no livro de Deuteronômio, capítulo 28, o versículo é o de número 63, quando nós lemos lá, Moisés explica, Deus falando através de Moisés, diz assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 63, e assim, como o Senhor se deleitava em fazer-lhes o bem e torná-los numerosos, o Senhor se deleitará em arruinar e destruir vocês. Vocês serão arrancados da terra que estão para dela tomar posse. Nesse texto, eles ainda nem haviam entrado na terra. Eles ainda nem haviam colocado os pés naquela terra. Eles estavam diante daquela terra para entrar nela. E a mensagem de Deus era: olha, eu estou expulsando esse povo que estava aqui antes, porque eles pecaram muito. Vocês vão entrar nessa terra. Vocês vão herdar essa terra. Mas a partir do momento que o pecado de vocês aumentar, a partir do momento que vocês se esquecerem que eu sou o Senhor seu Deus, aí vocês é que serão expulsos dessa terra. Moisés já havia falado, já havia advertido eles, centenas de anos antes, que se eles não tivessem uma conduta diferente, eles também seriam expulsos daquela terra. E foi justamente o que aconteceu. Quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos 1ª, 2ª Crônicas, 1º Reis, 2º Reis, nós vemos Israel caindo em decadência. Nós vemos os pecados de Israel se multiplicando. Nós vemos reis maus tomando o poder. É claro, nós também tivemos alguns reis bons em Israel, como o próprio rei Josias e Josafá. Mas eles foram poucos, e sempre aquele povo se rebelava contra Deus. Até que chegou o ponto que a maldade daquele povo se aumentou de tal maneira que Deus agora estava fazendo o quê? Expulsando eles de lá. E é justamente esta mensagem que Ezequiel traz: vocês serão expulsos dessa terra. Vocês sofrerão o castigo e o juízo de Deus. Portanto, na mensagem de Ezequiel, se nós podemos dividi-la em algumas partes, nós primeiro vemos que do capítulo 1 ao capítulo 4 de Ezequiel, nós temos a chamada de Ezequiel, quando ele é chamado por Deus a ser esse profeta, a ser esse vigia, a ser esse atalaia da parte de Deus. Quando nós chegamos do capítulo 4 ao capítulo de número 24, nós já encontramos Ezequiel profetizando contra a sua própria nação, de que o castigo de Deus iria chegar, e eles seriam expulsos daquela terra por causa do pecado dos seus corações. A partir do capítulo de número 25, então, nós vemos Ezequiel ali profetizando contra as nações vizinhas. Ezequiel passa, então, a olhar para as nações vizinhas e a profetizar que elas também sofreriam o castigo de Deus. Sabe por quê? As nações vizinhas estavam vendo a ruína de Israel e estavam se alegrando com isso, estavam se regozijando com isso. Se você tem filhos, você já percebeu que pode ser que em alguns momentos, quando você vai castigar um filho por causa de algo que ele cometeu de errado, em certas circunstâncias, você pode perceber que o seu outro filho talvez esteja se alegrando com aquilo pelo fato dele não estar sendo castigado, pelo fato dele pensar: opa, antes meu irmão do que eu. E nós que somos pais, quando nós vemos isso, o que nós fazemos geralmente? Nós castigamos os dois, não é? Porque enquanto pais, nós não temos alegria em castigar os nossos filhos.
O castigo ele é um recurso necessário, é um recurso que nós aplicamos, é um recurso que nós usamos e devemos usar com sabedoria. Mas eu duvido muito que um pai castigue o seu filho com alegria. Eu duvido muito que um pai, ao castigar o seu filho, faça aquilo com, opa, agora eu vou castigar o meu filho. Não, a gente fala uma, fala duas, fala três, porque não é do nosso desejo castigar, mas o castigo ele é necessário para a correção. E Deus avisa o seu povo que iria castigá-lo. As nações vizinhas ficam felizes em ver que Deus está castigando Israel. E o que Deus faz? Fala, opa, vocês estão se alegrando por causa do juízo contra Israel? Se preocupa não, o tempo de vocês irá chegar. Vocês também serão castigados, porque os seus pecados também estão subindo à presença de Deus. Então nós encontramos do capítulo 25 ao 40, essa mensagem por parte do profeta Ezequiel, que as nações vizinhas também seriam castigadas no tempo devido. E se nós acabarmos o livro de Ezequiel até aqui, nós ficaríamos entristecidos, porque seriam notícias tristes, notícias de juízo, notícias de deportação, notícias de luto, notícias de destruição. Só que o livro de Ezequiel não acaba por aí. A partir do capítulo de número 40, existe uma reviravolta na profecia de Ezequiel. Existe uma reviravolta naquilo que Deus mostra para Ezequiel. E o que Deus mostra para Ezequiel é que apesar daquela nação estar sendo castigada, apesar daquela nação estar debaixo do juízo de Deus naquele tempo, haveria um momento em que a graça de Deus os alcançaria mais uma vez. Haveria um momento em que a presença de Deus retornaria para o centro do seu povo. Haveria uma restauração sobre Israel. Ezequiel começa a ver então, da parte de Deus, a partir do versículo 40, que Deus restauraria a nação de Israel e que principalmente Deus restauraria a sua presença no meio do seu povo. E talvez nesse estágio dessa mensagem, talvez você esteja dizendo assim, que isso tem a ver comigo? Não sou judeu, não sou israelita, não moro em Israel, nem em Jerusalém, nem nada disso. Mas a palavra de Deus nos traz uma verdade muito grande. A palavra de Deus nos diz que os verdadeiros israelitas são aqueles que têm a fé de Abraão, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Se você puder abrir junto comigo, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 16, Romanos, o capítulo é o número 4, e o versículo é o de número 16. Romanos, capítulo 4, versículo de número 16. Paulo diz assim, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente aquele que é da lei, mas também o que é da fé, que teve a Abraão, a qual é pai de todos nós. Observem aqui o que Paulo fala a respeito disso. Ele fala que a graça de Deus, que nos alcança, ela não está relacionada à lei, mas ela está relacionada à fé. A fé de quem? A fé de Abraão, a qual nós somos os seus descendentes por meio da fé. Lá em Gálatas, capítulo 3, o versículo é de número 6. Gálatas, capítulo 3, o versículo é o número 6, o versículo número 7. Assim está escrito, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então observem o que Paulo reitera aqui. Paulo reitera mais uma vez, que a descendência de Abraão, aqueles que herdam a promessa de Deus, não são os israelitas ou os judeus de sangue, são aqueles que são herdeiros daquela promessa por meio da fé. Nós então, segundo a nossa fé, nós somos pela fé descendentes de Abraão,
Nós podemos dizer pela fé que nós somos filhos de Abraão, porque nós compartilhamos da mesma fé de Abraão. E, portanto, as promessas de Deus que são destinadas a esse povo, elas são, em mesma medida, destinadas ao seu povo, que somos nós pela fé. Então, portanto, quando Ezequiel fala a respeito de uma restauração, essa restauração ela também pode ser aplicada a nós. Essa restauração que vem através da presença de Deus. E agora, quando nós entramos no capítulo de número 47, que foi aqui o texto inicial que nós lemos, nós vemos que Ezequiel, ele traz uma visão extraordinária. Se você voltar um pouco no capítulo 40, é onde começa a visão de Ezequiel. Depois de profetizar juízo sobre Israel, juízo sobre as nações divinas, Ezequiel, então, ele vê o templo reconstruído, ele vê um templo glorioso sendo reconstruído. Existe uma grande discussão de que templo seria esse. Existem debates teológicos profundos a respeito de quando e de como esse templo que Ezequiel vê ali no capítulo 40 será reconstruído. Alguns acreditam que esse templo ele se dará ali na Nova Jerusalém, no reinado milenar de Cristo, que está lá a partir de Apocalipse capítulo número 20. Outros entendem que esse templo ele é apenas uma alusão à presença de Deus no meio do seu povo. Então existe uma discussão acalorada a respeito de quando a reconstrução desse templo se dará. E eu creio que esse seja um assunto mais apropriado para a escola bíblica. Por isso já façam propaganda aqui em fevereiro, quando reiniciar a escola bíblica, venha na EBD, né, traga a questão, né, e nós podemos aprofundar ela. Mas aqui, como uma verdade para esta noite, para não se aprofundar muitas vezes em debates teológicos, que muitas vezes não vão levar nós a lugar nenhum, nós podemos nos apropriar de verdades espirituais que estão nesse texto. Verdades que podem ser inclusive aplicadas para nós ainda hoje. Verdades que podem ser apropriadas por meio da fé por nós. O que Ezequiel vê a partir do capítulo 40 é que a presença de Deus se manifestaria no meio do seu povo. A destruição do templo lá em Jerusalém representava que a presença de Deus estava se retirando do meio do seu povo. Quando nós voltamos a Ezequiel, capítulo 8, ao capítulo de número 11, nós vemos visões de Ezequiel. São visões complicadas, eu digo para vocês. São visões de rodas, olhos, querubins, fogos, asas. São visões deveras complicadas. Mas se podemos extrair uma verdade ali, capítulo 8 ao capítulo 11, é que Ezequiel vê por meio das figuras que estão descritas ali, que a glória de Deus ela sai do templo de Jerusalém. E agora aquele templo vai ser destruído. A presença de Deus se aparta do seu povo. E por isso, aquele povo é destruído. Mas a partir do capítulo 40, Ezequiel vê um momento, um tempo, em que a presença de Deus retornaria. Em que a presença de Deus se manifestaria novamente no meio do seu povo. E essa presença ela é representada pelo templo, que é a casa do Senhor, a habitação do Senhor. E no capítulo de número 47, ele vê algo maravilhoso naquele templo. Capítulo 47, a partir do versículo 1, se você puder voltar comigo, do capítulo 47 de Ezequiel, a partir do versículo de número 1. Capítulo 47, o versículo de número 1. A visão de Ezequiel, ele diz: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa por oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Observe a visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel é que daquele templo maravilhoso que ele enxerga, debaixo ali da porta, ele vê um rio, ele vê um filete de água, ele vê águas que saem daquele templo. Quando nós pegamos a ideia de água nas Escrituras,
nós vemos que a ideia de água está totalmente relacionada com a presença de Deus. João, capítulo de número 7, versículo 38 e 39, nós podemos ler aqui. Nós leremos alguns versículos para que vocês possam ver nas Escrituras juntamente comigo, por gentileza. João, capítulo 7, o versículo é número 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Observem que aqui Jesus está falando a respeito de águas também, de rios que fluem de todos aqueles que nele creem. E o texto diz, inclusive, que esse rio diz respeito ao Espírito Santo de Deus, que foi derramado em Pentecostes, e que é presente no nosso dia, nos meios de hoje. Portanto, a presença de Deus, ela é aqui representada por águas. Águas que correm, águas que jorram, águas que minam. Essa água é representada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que flui da gente. Lá no Salmos, capítulo 63, o versículo é o de número 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Mais uma referência onde o salmista diz aqui que ele anseia por Deus como uma terra seca que busca por águas. Mais uma vez a presença de Deus sendo relacionada a águas. Isaías capítulo 55, versículo 1. Vocês todos os que estão com sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Mais uma vez, a ideia da presença de Deus é relacionada às águas, e nós somos relacionados àqueles que têm sede dessa água. Jeremias capítulo 12, versículo 13. Pois o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram seus próprios cisternas rachadas, que não retêm água. Mais uma vez, Deus está se apresentando como fonte de águas vivas. Nós podemos ir em muitas outras passagens, como Apocalipse 22, 17, ou João 4, 13, quando Jesus tem uma conversa com a samaritana, onde ele diz também a respeito dessas águas, de quem as bebe jamais terá sede. Portanto, em todas as Escrituras, eu creio que fica extremamente claro que as águas, elas representam a presença de Deus, a qual todos nós, consciente ou inconscientemente, temos sede e necessidade, como terra seca. Então o que Ezequiel vê é que da presença de Deus, deste templo que representa a presença de Deus, flui rios de águas vivas. E o que nós podemos aprender com isso? Primeiramente, essa presença de Deus, ela dá direção. Porque quando nós vemos aqui no capítulo 47 de Ezequiel, numa passagem muito conhecida, ele é convidado a entrar nessa água, ele é convidado a tirar algumas medições, de tempos em tempos, e então entrar naquelas águas. E o texto diz que ele entra nas águas, texto conhecido, dá nos artelhos, entra nas águas, dá nos joelhos, entra nas águas, dá na cintura, nos lombos, entra nas águas e já não pode mais ficar em pé, porque é um rio que se atravessa a nada. Nós podemos entender que essa presença de Deus, ela é uma presença que dá direção. Sabe por que ela dá direção? Uma vez que você entra no rio, o rio de águas vivas, o rio que se movimenta, você não tem mais a capacidade de controlar para onde você vai. Você precisa seguir o fluxo que o rio lhe dá. Essa presença de Deus, ela é uma presença que te dá direção, e ela é indomável. Você não pode domá-la, você não pode contê-la. O texto diz que era um rio que atravessava nado, com essas águas vivas. Não é algo com o qual você pode lutar contra,
não é algo pelo qual você pode dominar ou controlar, mas ao invés disso é justamente essa presença que te controla, é essa presença que te guia. Mas para que essa presença te guie, é necessário fazer o quê? É necessário entrar nela, é necessário se aprofundar nela. Nós entendemos por esse texto que existem níveis de profundidades da presença de Deus. Eu lhe pergunto nessa noite, em que nível está seu relacionamento com Deus? Em que nível a presença de Deus tem manifestado em sua vida? Será que você já deixou a presença de Deus te guiar? Ou será que você ainda está na beirinha da água, com medo do que vai acontecer? Vou lhe dizer uma coisa que você sabe muito bem: a vida por si só ela é incontrolável. A vida por si só traz acontecimentos que não podem ser controlados. Eu duvido muito que o seu ano de 2023 tenha sido controlado por você. Eu duvido muito que nesse ano de 2023 não lhe tenha sobrevido acontecimentos do qual você não teve controle, do qual você não tenha planejado. A vida por si só não pode ser controlada. Mas a partir do momento que você entra na presença de Deus, você aceita o controle daquele que tudo sabe. Você aceita o controle daquele que tudo sabe. Portanto, você tem duas escolhas. Ou você continua vivendo sua vida que é incontrolável, mas sem o controle de Deus. Ou você assume que você não tem esse controle e coloca ele diante de Deus, que pode controlar todas as coisas. Outra coisa que nós podemos aprender da palavra de Deus aqui é que a presença de Deus, além de te dar direção, ela provê algo que muitos carecem nessa noite, a começar por mim. Ela provê força. Quando nós lemos lá, abra comigo Ezequiel capítulo 47, versículo de número 12. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Diz assim o texto: e junto ao rio, à sua margem, de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, não acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Observem só, esse rio que brota do templo, que brota da presença de Deus, ele provê alimento para as árvores que estão juntos a este rio. Ele provê força, alimento a essas árvores que estão próximas a esse rio, se alimentando desse rio. Existem muitas passagens nas Escrituras que assemelham a nós a árvores. Se nós formos lá para o Salmo, de capítulo de número 1, um texto muito conhecido lá, das rodas dos escarnecedores, mas ali, mais especificamente, Salmo 1, versículo de número 3, diz: aquele que medita na palavra de Deus, diz que este é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no devido tempo, e cujas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. O Salmo, então, ele assemelha nós, aqueles que confiamos em sua palavra, há árvores que são plantadas junto a um rio, e este rio é quem dá vida a essas árvores, é esse rio quem dá força a essas árvores. Jeremias capítulo 17, versículo de número 7, versículo de número 8, o texto diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O texto aqui de Jeremias, mais uma vez, está assemelhando nós a árvores, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que desfrutam da presença de Deus, são como estas árvores, que recebem força, mesmo em anos de seca. Ele recebe provisão da parte de Deus, e essa árvore então, ela pode ser frutífera.
eu peço ao Senhor que a sua presença, a presença de Deus, possa lhe trazer força nesse ano de 2024, possa lhe sustentar nesse ano, que você possa, apesar de todas as adversidades, que você possa frutificar e crescer com a força dessa presença. E por fim, então, essa presença de Deus, ela traz vida. Capítulo de número 47, de Ezequiel, o versículo agora é o de número 8, diz assim: então me disse, estas águas que saem para a região oriental, descem a campina, entram no mar, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Aleluias. Este rio que flui do templo, este rio que sai da presença de Deus, que representa a sua própria presença por meio do seu Espírito. O texto diz então que ele corre, ele faz o seu caminho, e o texto que nós lemos diz então que ele chega ao mar salgado. Esse texto está falando a respeito do Mar Morto. Nós sabemos que o Mar Morto, ele é um lago, e ele é o lago mais salgado do mundo. A sua salinidade lá é 10 vezes maior do que a salinidade dos oceanos, por exemplo. Portanto, no Mar Morto, como o próprio nome sugere, não existe vida, não existe peixes, não existe uma vida marinha e aquática naquele lago, devido à sua salinidade. Inclusive, o Rio Jordão, ele desemboca no Mar Morto. E se por acaso o Rio Jordão, algum peixe vem do Rio Jordão e cai no Mar Morto, ele morre, porque ele não consegue sobreviver naquele lago, por causa da sua salinidade. Mas o texto diz que este rio que flui do templo, ele alcança o Mar Morto, e ele traz vida a esse mar, ele traz vida a este local, que é morto, que é estéril, e que não tem vida. Por analogia, nós entendemos então, que a presença de Deus é aquela presença manifestada por meio do Espírito, que traz vida aos lugares desertos, que tem a capacidade de reviver lugares destruídos. A palavra de Ezequiel sobre a nação de Israel e sobre nós, era que, apesar de toda a destruição que os alcançaria, ainda havia da parte de Deus uma promessa de que a sua presença voltaria, de que a sua presença os traria a vida de novo, que a sua presença os guiaria, que a sua presença os daria força e vida. Meus amados, eu não sei mais o que dizer, mas o que eu preciso, e o que eu creio que você precisa nesse ano é disso, é mais presença de Deus, é mais presença de Deus que restaura, é mais presença de Deus que traz vida, é mais presença de Deus que realmente restaura lugares secos e estéreis. Aleluias. Se coloquem de pé, vamos orar. Oh Deus, oh Senhor, tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, nós confessamos diante de Ti, Senhor, que precisamos da Tua presença. Senhor, muitas vezes nós somos como esse mar morto, estéril, Senhor. Oh Deus, muitas vezes nós estamos sem direção, Senhor. Oh Deus, mas nesse ano que se inicia, nós pedimos, Senhor. Nós não pedimos somente, nós clamamos, nós imploramos, Senhor. Oh Deus, nós clamamos ao Senhor, Deus, nesta noite, Pai amado. Traz vida novamente, Senhor. Nos dá força nesse ano, Senhor. Oh Deus, traz vida aos corações cansados, Senhor. Traz vida, Senhor, àqueles que estão se sentindo desamparados, Senhor. Eu clamo ao Senhor nessa noite, Senhor. Dá força para aqueles que estão sem força, Senhor. Traz vida para aqueles que estão sem vida, Senhor. Traz direção sobre aqueles que estão sem direção, Deus. A começar por mim, Senhor. Oh Deus, que este ano seja um ano da presença do Senhor, seja um ano da presença que restaura, da presença que cura e da presença que realmente nos direciona, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. E assim agradeço. Existe um rio, Senhor.
terra ampla, que mana leite e mel. Mas para que eu e você, igreja do Senhor, venhamos herdar essa terra, primeiramente nós temos que passar por um deserto. E deserto, irmãos, é lugar de prova, onde nós não podemos desistir. Porque se não passarmos pela prova, se não formos aprovados, não vamos herdar essa terra que mana leite e mel. É uma promessa para mim e para você como igreja do Senhor. Então, igreja do Senhor, há momentos de luta, dificuldade na nossa vida, mas persevera até o fim. Porque, irmãos, o que tem preparado para mim e para você como igreja do Senhor é muito mais do que eu e você nós possamos pensar e imaginar. Às vezes você tem uma casa boa, tem um poder aquisitivo bom, tudo está correndo bem, graças a Deus, mas Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais, portas maiores para abrir para a sua vida. Às vezes achamos que aquilo que o Senhor já fez na minha vida, na sua vida, o que já fez através das nossas vidas, já é o máximo. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, para fazer através da sua vida. Então, irmãos, a dispensa do Senhor, ela é esgotável, né? Ela tem mais para que você possa buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Amém? Glórias a Deus. Após, né, a bênção aqui, os visitantes possam estar ali acompanhando o irmão Jefferson, mas a Carla, né? Os que estão nos visitando pela primeira vez, eles vão estar ali na sala de boas-vindas, para que você possa estar acompanhando aquele que foi falado seu nome aqui, que nos visita pela primeira vez. Amém? Feche os olhos, coloque a sua mão em posição de receber neste momento. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, que o Senhor Jesus acompanhe uma semana de bênção, de vitória, em o nome de Jesus. Deus continue te abençoando, Rafael, em nome de Jesus. Amém. Os visitantes possam acompanhar.